Então, nesse exercício 12, o que a gente precisa lembrar? Que quem tem intolerância à lactose é um indivíduo que, se consumir a lactose, ele não vai conseguir fazer a digestão dessa lactose. Ele não vai conseguir quebrar essa lactose, que é um disacarídeo, em dois monossacarídeos. Então, lembrando que a lactose é formada por glicose mais galactose. Então, se você não tem a enzima, que é a lactase, que faz essa quebra, então você não consegue quebrar a lactose. E aí você não consegue ter esses dois monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles conseguem ser absorvidos pelo intestino. Então, quando eu tenho monossacarídeo, eu consigo absorver esses dois monossacarídeos e eles vão cair na corrente sanguínea e vão ser distribuídos pela célula. Se eu não tenho a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, eu não vou ter esses monossacarídeos, não vou ter. E aí, por isso, eu não consigo fazer a absorção deles e essa lactose vai ficar lá no intestino que vai ser usado pelas bactérias. As bactérias vão liberar uma série de gases, vão liberar substâncias ácidas que vão fazer com que a água do sangue volte para o intestino. Quando a água do sangue volta para o intestino, eu tenho um acúmulo de água lá, que é a água com as fezes, que é a diarreia. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqueles sintomas de uma pessoa que é intolerante à lactose. Lembrando que a gente tem vários níveis de intolerância à lactose. Bom, o segundo consumidor é diabético. Então, ele tem altas concentrações de glicose no plasma, mesmo em período de jejum. Quando a gente come, a glicose dos alimentos vai para o sangue, por isso a gente entra em hiperglicemia. A hiperglicemia é quando eu tenho uma alta concentração de glicose no plasma, certo? Só que o diabético, ele não tem só hiperglicemia, ele tem hiperglicemia no jejum. Quando a gente está em jejum, toda a glicose dos nossos alimentos que havia ido para o sangue, elas são absorvidas pela célula. Então, a gente volta ao que a gente chama de normoglicemia, ou seja, a quantidade de glicose que estava lá no sangue alta, conforme a gente vai dando, horas após a refeição, a gente vai absorvendo essa glicose e a taxa de glicose no sangue volta a ficar normal. Uma pessoa que é diabética, ela não consegue absorver essa glicose de maneira eficiente, né? Ela tem uma falha no hormônio que faz esse processo, que é a insulina. Então, essa pessoa não consegue absorver a glicose, ela fica sempre com alta concentração de glicose no plasma, mesmo em período de jejum. Então, essa primeira pessoa não pode comer nenhum alimento que tenha lactose, né? Que está presente no leite e seus derivados. Nós temos a pessoa B, que não pode comer alimentos ricos em carboidratos, porque se tiver muito carboidrato, ela vai ficar com um pico glicêmico, que a gente chama muito alto. E a gente tem o indivíduo C, que ele tem o que a gente chama de hipercolesterolemia. A hipercolesterolemia é a alta concentração de colesterol no sangue, certo? Isso em decorrência também da má alimentação, né? Lembrando que tanto diabetes quanto a hipercolesterolemia, elas têm duas origens. Ou elas podem ser por má alimentação, ou elas podem ser genética, tá? Independente, a alimentação influencia nos dois casos, tá certo? Então, a hipercolesterolemia caracteriza-se pela alta concentração de colesterol circulante, tá? Daquela lipoproteína LDL circulando no organismo, certo? Então, esses são os nossos 3 consumidores. O que ele quer? Ele quer que dentre as 5 opções aqui, a gente diga qual seria a relação correta entre o consumidor e o produto. Então, a gente tinha que identificar primeiro quem eram esses produtos, né? Quem que era quem. O que ele traz para a gente de opção, né, de alimentos, são 3 bebidas, ó. Suco de néctar de pêssego, uma bebida pura de soja
e um iogurte integral natural. Acho que o mais fácil da gente identificar é o iogurte. Por quê? O iogurte é derivado do leite, então ele vai ter lactose. Se vocês observarem, o 3 não tem lactose, o 2 não diz se tem lactose ou não, certo? Então, certamente não é. E, cadê? 2? O 2 não diz nada. E o 3 também não diz nada. Então, se eu não tenho aqui lactose, o único que indica que tem lactose está dizendo que não tem lactose, então o 3 a gente sabe que não é. Aí ficou entre o 2 e o 1. O 2 e o 1 não fala se tem lactose, mas eu sei, por exemplo, que o leite é rico em carboidrato, lipídio, proteína e cálcio. Então a gente vai ver quem tem carboidrato, ok, quem tem lipídio não e proteína não. Então o 2 não pode ser o leite, o iogurte, né, perdão. Aí aqui eu tenho, ó, carboidratos, proteínas, gordura e óleo cálcio. O leite é muito rico em cálcio. Então, se num primeiro momento você tiver que identificar um alimento, por exemplo, o leite, você vai pela lactose, né? O leite e seus derivados. Como nesse exercício aqui foi muita maldade eles não terem colocado a lactose, você tinha que lembrar pelo menos que o leite é um dos nutrientes mais ricos, que ele tem carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas e sais minerais, certo? Por isso que os recém-nascidos, eles, né, de mamíferos, o leite é suficiente, porque tem tudo, carboidrato, lipídio, proteína, ok? Então vai ter tudo, certo? Então aqui eu sei que o 2 é o leite. Depois a gente tinha que identificar quem era o néctar de pêssego e quem era a bebida de soja, né? A bebida de soja é interessante porque soja é um alimento muito rico em proteína, então a gente poderia analisar aqui, ó. Aqui tem bastante proteína, certo? Então, o 3 tem bastante proteína. E para nossa sorte, o 1 aqui não tem nada de proteína. Então, eu vou entender que o 1 é o néctar, certo? O 2 é o iogurte e o 3 é a soja, tá certo? Então, você tinha que saber a composição de diferentes alimentos para você saber quem seria o 1, 2 e o 3. Então, a gente determinou aqui, ó, que o 1 é o néctar, o 2 é o iogurte e o 3 é a soja. E aí ele pede para que a gente faça a relação correta, né? Quem poderia tomar o néctar? Bom, o diabético não poderia tomar o néctar. Olha a quantidade de carboidrato que tem. Aquele que tem hipercolesterolemia e é, intolerância à lactose, poderia consumir, porque aqui a gente não tem nenhuma, não temos nem gordura nem lactose. A tabela 2, né, o 2 que é o iogurte, ele não fala da lactose aqui, mas a gente sabe que o intolerante à lactose não poderia consumir, certo? O pessoal da hipercolesterolemia e o dos carboidratos, veja que a concentração não é muito alta, a quantidade não é muito alta desses componentes. E se você pegar o C também não tem muitos carboidratos, não tem muitos lipídios, não tem muita lactose. Então, praticamente cada um, todos eles poderiam consumir, tá? A resposta que está mais adequada dentre todas as que nós temos aí é a letra A, que fala do suco de néctar é ideal para o nosso paciente A, que é intolerante à lactose. Por quê? Porque ele não tem lactose aqui. Embora o último aqui também não tenha, né? Aqui não indica que tem lactose, ele poderia ser tanto 3 quanto o 1 para o indivíduo A, tá? Mas ele só deu essa opção aqui, ok? Então as outras estão erradas, porque ele fala que o iogurte é o 2, mas ele é ideal para o consumidor C. Só que o consumidor C tem hipercolesterolemia. Olha a quantidade de colesterol que tem. Então não poderia ser, certo? Não poderia ser essa daqui. E as outras, eles trazem as tabelas erradas. Então ele fala que o iogurte é 1 e o iogurte é o 2. Ele fala que a soja é o 2, mas a soja é o 3. E ele fala que o suco de néctar é o 3, mas na verdade o suco é 1. Tá certo? Então a resposta correta aqui é a A, tá? Um pouco trabalhosa, mas nada assim que você fale, nossa, tinha que
É um conceito muito difícil. Aí a próxima era 13. O fígado humano é uma glândula que participa de processos de digestão e a absorção de nutrientes. O que o fígado faz? O fígado ele não faz a digestão e nem a absorção, né? Ele participa, né, de processos, ele está envolvido no sistema digestório, mas no órgão fígado não ocorre nem absorção nem digestão. O que ele faz é produzir substâncias que vão auxiliar a digestão lá no intestino, certo? Então a gente tem a melhor opção aqui é a letra D, que fala produzir uma secreção rica em sais que facilita a digestão e absorção de gorduras, a bile. O fígado é responsável por produzir a bile. Não esquece, tá? A vesícula biliar só armazena a bile. O fígado é quem produz a bile e ela ajuda lá no intestino delgado a fazer a digestão e a absorção dos lipídios, da gordura. E a 14? Isso. E aí a 14 é bem interessante. A gente fez um exercício similar na semana passada. Enzimas digestivas produzidas no estômago e no pâncreas foram isoladas dos respectivos sucos e usadas no preparo de um experimento. Foi muito legal aqui, esse experimento muito bacana. Olha só o que eles fizeram. Pegaram 4 tubos. Nos 4 tubos, eles colocaram alimentos ricos em carboidratos, lipídios e proteínas. O arroz rico em carboidrato, clara de ovo, né, que tem uma proteína chamada ovo-albumina, e o óleo de milho, que é rico em ácidos graxos, certo? E água. Então, eu tenho carboidrato, lipídio, proteína e água. Colocaram no tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4 esses mesmos alimentos, só que no tubo 1 eles colocaram enzima do estômago, certo? Então, o extrato de enzima do estômago no 1 e no 2. No 3 colocaram enzimas do pâncreas, no 3 e no 4 colocaram enzimas do pâncreas. O que diferenciou então? No 1, deixaram o ambiente em pH 2, no 2 pH 8, no 3 pH 2 e no 4 pH 8. O que a gente tem que lembrar? A enzima que atua no estômago é a pepsina, lembrem, tá? O pH do estômago, daqui a pouco eu arrumo aqui, só vou escrever, tá? O pH do estômago fica em torno de 2. O intestino tem várias enzimas, tá? Por exemplo, a tripsina, quimiotripsina, lipase, né? Temos várias ali, tripsina. E lá, o pH do intestino é em torno de 8, devido à bile. Então, a gente tem essa situação aqui, certo? Então, o estômago tem a pepsina, cujo pH é em torno de 2, e o intestino, estou dando o exemplo da tripsina, que poderia ser qualquer outra enzima do suco pancreático, né? Temos o pH em torno de 8, tá certo? Então, o que a gente tem que pensar? Para a gente começar a eliminar, a gente precisa pensar o seguinte, proteínas do estômago só vão funcionar em pH 2. Então aqui, ó, proteína do estômago em pH 2, ok, vai funcionar. Proteínas do estômago em pH 8 vai funcionar? Não vai funcionar. Então aqui eu não vou ter a digestão, certo? Tudo bem? Eu sei que, ó, aqui proteínas do estômago agem em pH 2, então vai funcionar corretamente. Proteínas do estômago agem em pH 2. Se eu colocar em pH 8, vai funcionar? Não, as enzimas vão desnaturar, elas vão perder o seu formato, elas vão perder as suas características e não vão funcionar. Agora, se você olhar as enzimas do pâncreas, as enzimas são produzidas no pâncreas, mas elas atuam no intestino. No intestino, o pH é 8. Se eu colocar enzimas do pâncreas em pH 2, vai funcionar? Não, porque o pH ótimo delas é 8. E aí, se eu pegar enzimas do pâncreas e colocar em pH 8, vai funcionar? Sim. Então, o que eu sei? Eu sei que tanto o tubo 1 quanto o tubo 4 vai ocorrer a digestão dos alimentos. No tubo 2 e no tubo 3, não vai ocorrer a digestão dos alimentos.
Aí ele me pergunta assim, ó. Decorrido certo tempo, o conteúdo dos tubos foi testado para a presença de disacarídeos, peptídeos, ácidos graxos e glicerol. Disacarídeo é produto da quebra de carboidrato, que a gente pode representar por CHO, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Dipeptídeos é produto da quebra de proteínas. E ácidos graxos e glicerol é produto da digestão de lipídios. Então, eles foram ver. Depois de um tempo que esses tubos foram incubados, eles tentaram identificar disacarídeos, peptídeos, ácidos graxos e glicerol nesses tubos. Ou seja, o que eles quiseram ver? Eles quiseram ver em quais dos tubos ocorreu a digestão, ou em quais, né, dos tubos ocorreram. A gente sabe que no tubo 1 vai ocorrer a digestão e no tubo 4 também, só que tem um problema. No estômago, a gente só tem a pepsina. No intestino, o suco pancreático tem não só a pepsina, não só a tripsina, perdão. O suco pancreático tem a tripsina, a quimiotripsina, a amilase, a gente vai ter a lactase, a maltase, a lipase, quem mais que tem? A sacarase. Ou seja, o que vai acontecer? No intestino, eu tenho enzimas diversas. Eu tenho enzimas que fazem a quebra de proteína, como é o caso da tripsina e da quimiotripsina. Eu tenho enzimas que fazem a quebra de carboidrato, como amilase, lactase, maltase e sacarase. E eu tenho enzimas que fazem a quebra da lipase, que é lipídio. O problema do estômago é que eu só tenho a pepsina, que ela só quebra proteína. Então, vai ocorrer reação no tubo 1? Vai ocorrer reação no tubo 1. A enzima está no seu pH ótimo. Só que a enzima aqui, que está no estômago, é só a pepsina. E a pepsina só quebra proteína. Então, o arroz vai ficar intacto, né? O carboidrato vai ficar intacto, a gordura vai ficar intacta. Então, eu não vou ter disacarídeo e ácidos graxos e glicerol. Eu só vou ter os peptídeos. Por isso, a resposta certa é a resposta que fala que o tubo 4 vai ter esses componentes. Por quê? O pâncreas, ele produz enzimas que quebra praticamente todos os tipos de nutrientes. E dessa maneira, eu vou conseguir quebrar, então, todo mundo, né? Carboidratos, lipídios e proteínas. E vou ter os seus produtos aqui no meu tubo, certo? Tudo bem até aqui? Ai, que bom que eu consigo apagar assim. Beleza? Então, a resposta certa é a resposta D de dado. Ok? Resposta D. Aqui alguma dúvida, pessoal? Todas elas são exercícios, aqui nesse caso aqui, um exercício bem interessante. Deixa eu só ver se vocês estão perguntando alguma coisa. Não, está tudo ok, vamos seguindo. Ninguém perguntou nada, então vamos seguir. Agora nós vamos então para os exercícios de sistema respiratório. Os exercícios que vocês me pediram, estão aqui, ok? Começamos pelo 4, 5, 6, 7, 8 e 13. Vamos começar pelo 4. O 4 muito legal, ele caiu inicialmente na Unicamp em 2008, mas eu já vi concursos trazendo variações dele, que é muito bacana. Ele fala o seguinte: a FIFA, a entidade que dirige o futebol mundial, há meses proibiu inicialmente jogos de futebol em altitudes acima de 2.500 metros e depois ainda acima de 3.000 metros, tá? Isso aí aconteceu por conta dos jogadores começarem a ter tontura, cansaço, enjoo, né, durante os jogos. Ele traz um gráfico aqui muito bacana. Esse gráfico mostra pra gente o seguinte: PO2 é a pressão de oxigênio, ou seja, a quantidade, né? Vamos dizer assim, a disponibilidade de oxigênio. Quanto maior a disponibilidade de oxigênio, maior vai ser a pressão, que está aqui em milímetros de mercúrio,
certo? Então, aqui a quantidade de oxigênio nesse eixo, a altitude neste eixo e ainda podemos saber a saturação da hemoglobina por oxigênio. Saturação a gente pode dizer aqui que é como se fosse a afinidade. Então, o quanto a hemoglobina estaria disposta a se ligar ao oxigênio. E uma coisa que é clara, que a gente não tem o que discutir, é que conforme eu aumento a altitude, né? Conforme eu tenho um aumento da altitude, eu vou ter um aumento da disponibilidade de oxigênio e de saturação da hemoglobina. Então, com o aumento da altitude, eu vou ter então a diminuição da disponibilidade de O2 e saturação. Isso é muito importante a gente lembrar. Quanto mais alto a gente vai, menor é a disponibilidade de oxigênio. Por isso a pressão é menor. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Por quê? Porque eu vou ter menos moléculas de oxigênio disponível, menos moléculas ali fazendo pressão, certo? Bom, aí conforme eu aumento a minha altitude, menos oxigênio eu vou ter disponível e menor é a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Aí ele pergunta o seguinte: observe o gráfico e explique o baixo rendimento dos jogadores de futebol em altitudes elevadas. O futebol é uma atividade física de longa duração, então vai precisar de muito oxigênio para que ocorra. Se você começa a fazer uma atividade física, você vai precisando cada vez mais de oxigênio. Se você tem uma menor disponibilidade de oxigênio, daquilo que você está acostumado principalmente, se você tem uma menor disponibilidade de oxigênio, o seu corpo vai fadigar mais rápido. Não vai ter oxigênio disponível suficiente para você produzir toda a energia que você precisa produzir para fazer o jogo. Então você vai se cansar mais rápido porque vai faltar oxigênio no seu corpo mais rápido, né? Então por isso, quanto maior a altitude, menor a disponibilidade de oxigênio e menor a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então o indivíduo vai absorver menos menos oxigênio ao longo da atividade física e, consequentemente, menos oxigênio resulta em menor produção de energia. Isso faz com que ele se canse mais rápido, né? Começa a ter a tontura, o cansaço, o enjoo, e isso acaba fazendo com que o jogador tivesse um rendimento menor também na sua performance. A B fala o seguinte: no período de aclimatação, ou seja, no período que o jogador ele foi para uma altitude diferente do seu país de origem e ele tem um período de aclimatação, de acostumar, né, de fazer treinos naquela altitude para o corpo se adaptar a essa diferença de disponibilidade de oxigênio. Então, no período de aclimatação dos jogadores visitantes às altas altitudes, ocorre aumento da frequência respiratória. Que estímulo recebido pelo centro respiratório do sistema nervoso central acarreta tal fenômeno e como ele foi gerado? Quando o indivíduo está se acostumando com o novo ambiente, ou até mesmo quando a gente está começando a fazer uma atividade que a gente ainda não está acostumado, a gente tem o aumento da frequência respiratória, da frequência cardíaca também, tá? Mas aqui a gente está focando no sistema respiratório. Por que a minha respiração começa a aumentar? Para eu colocar mais oxigênio. Peraí, que apareceu o recadinho que a gente tem 10 minutos, está me atrapalhando aqui. Então, para que aumenta a frequência respiratória? Para eu colocar mais oxigênio no sangue, mais oxigênio no meu plasma, de forma que eu vou conseguir realizar as minhas atividades físicas. Só que no período em que a gente está aclimatando, não adianta só eu aumentar, né, a minha frequência respiratória. Essa minha frequência respiratória vai aumentar, mas o indivíduo também vai começar a ter uma maior produção de hemoglobina e maior produção de hemácio, né? Então ele vai ter toda essa adaptação. E ele pergunta assim: que estímulo recebido pelo sistema respiratório, pelo centro respiratório? No sistema nervoso central, a gente tem um centro respiratório que é chamado de centro respiratório do sistema central,
que é o centro respiratório encontrado no bulbo. O bulbo fica na região aqui de trás da nuca, certo? O bulbo, ele tem uma série de mecanismos que percebe características no plasma que indicam que alguma coisa está errada. Por exemplo, se eu tiver uma alta concentração de gás carbônico, significa que o indivíduo não está respirando corretamente. Se eu prender o nariz na minha respiração, né, vai começar a acumular gás carbônico no meu sangue. Esse aumento da concentração de gás carbônico vai incomodar o bulbo lá no sistema nervoso central. O bulbo vai dar estímulo para o seu diafragma contrair para fazer a respiração. Ele vai falar para o diafragma, olha, respira aí, porque nós estamos com alta concentração de gás carbônico, certo? E por isso que vai chegar uma hora que você vai prender a respiração e vai te dar nervoso para querer respirar. Por quê? Porque o bulbo está falando, respira, respira. E você não quer respirar, certo? Vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? O seu sistema nervoso vai desligar, você vai desmaiar. Você vai morrer? Ninguém consegue morrer prendendo a respiração. Ninguém. Você pode morrer sufocado por alguém, mas se você ficar ali segurando a respiração até não aguentar mais, você vai desmaiar. É uma estratégia do sistema nervoso, que ele fala assim, já que esse indivíduo não vai respirar, eu vou desmaiar ele, tiro a consciência dele, e aí a hora que eu tiro a consciência dele, eu consigo fazer o diafragma respirar. Então o sistema nervoso desliga a consciência, né? Desliga, faz você desmaiar pela alta concentração de gás carbônico, e aí depois disso ele acaba fazendo com que o indivíduo respire novamente. E ao respirar novamente, aí o gás carbônico vai ser eliminado, certo? Então o bulbo ele consegue perceber diferentes alterações no seu organismo para poder fazer adaptações na respiração. Outra coisa que ele percebe é a hipóxia, a baixa concentração de gás carbônico, de oxigênio. A mesma coisa, se eu tiver uma baixa concentração de oxigênio no meu sangue, vai faltar para o bulbo. O bulbo vai perceber essa baixa concentração de oxigênio e vai aumentar a frequência respiratória, tá? Vários fatores são coordenados pelo bulbo. Nessa nossa questão aqui, ele fala qual estímulo é percebido. A hipóxia, a baixa concentração de oxigênio, estimula o bulbo a estimular a contração do diafragma. Se o diafragma contrai, eu tenho a inspiração, certo? E aí, consequentemente, a expiração. Então, o bulbo vai estimular maior contração, né? Um número maior de contrações e relaxamento do diafragma para que a frequência respiratória aumente, tá? Além do aumento da concentração de gás carbônico e diminuição de oxigênio, a gente vai ver que a acidez, né, do sangue também promove o aumento da frequência respiratória. Mas dentre as questões que vocês me pediram, a gente vai acabar falando sobre isso. Então eu espero que a gente vai falando nas demais questões. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo aqui? Ok. Então, vou para a próxima. A próxima é a 5. A 5 e a 6 são mais tranquilas. Com a ausência de oxigênio e uma atmosfera com característica redutora, os primeiros seres vivos desenvolveram o metabolismo exclusivamente anaeróbio, né? Exclusivamente sem a necessidade de utilizar oxigênio. A transição para o processo aeróbio aconteceu entre 2,7 bilhões e 1,7 bilhão de anos, 1,6 bilhão de anos atrás, com o surgimento das primeiras algas azuis, as cianobactérias, capazes de utilizar a água como doador de elétrons e liberar oxigênio na atmosfera terrestre. Cite um organismo que poderia ter existido há 3 bilhões de anos e uma possível fonte de energia para a manutenção do metabolismo desse organismo, certo? Então, ele quer um organismo que esteja vivendo antes dessa turma aqui, que produz, que ó, libera oxigênio.
Essa turma aqui só apareceu entre 2,7 e 1,6. Ele quer alguém que venha antes, que tenha aparecido lá 3 bilhões de anos atrás. Então, esse indivíduo obrigatoriamente tem que ser anaeróbio, ou seja, ele não pode usar oxigênio para produzir energia, tá? Podemos citar aqui bactérias, tá? Bactérias que poderiam fazer essa respiração anaeróbia para produzir energia. E ele fala e uma possível fonte de energia. Naquela época, a gente já existia, né? Quando a gente já tinha organismos, a gente já existia compostos orgânicos. Então, por exemplo, já existia carboidratos, lipídios, proteínas, tá? Então, a gente pode colocar compostos orgânicos que eles poderiam usar para a fonte de energia, tá? Por que a gente não pode colocar fungos aqui? Eu acho que essa era a maior tirada da Unicamp nessa questão. Porque existem fungos anaeróbios, né? Por que não poderia colocar fungos aqui? Porque fungos são eucariontes. E os eucariontes ainda demoraram mais ainda para aparecer, tá? Eles vieram bem depois ainda. Então, por isso que os eucariontes não poderiam ser colocados aqui. A gente poderia colocar qualquer tipo de bactéria, qualquer fonte de carbono, né? Podendo ser carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos, enfim, qualquer, mas não poderia colocar fungos, tá? Porque fungos ainda, os eucariontes ainda não estavam formados nesse período aqui, ok? Explica as diferenças entre os tipos de respiração celular das espécies atualmente existentes. Então, a gente tem os aeróbios, anaeróbios, aeróbio, vou colocar na ordem, anaeróbio, aeróbio, e nós temos os fotossintetizantes. Isso, ó, ele não dá nenhuma restrição, ele quer os tipos de metabolismo que a gente tem hoje em dia, tá certo? Então, a gente tem o anaeróbio, que é a produção de energia na ausência de oxigênio, certo? Quem faz isso são os fungos, bactérias, que são capazes de fazer... Opa, vai ter alguma coisa aqui? Que são capazes de fazer esse tipo de metabolismo, tá certo? Principalmente. As nossas células musculares também são capazes de fazer, tá? Essa produção de energia na ausência do oxigênio, a gente vai ter algumas exceções, mas indivíduos que vivem, né, que dependem da respiração anaeróbia são fungos e bactérias, certo? Lembrando que existem bactérias que são anaeróbias estritas, ou seja, elas morrem se tiver oxigênio, e existem aquelas que são aeróbias estritas, elas morrem se não tiver oxigênio, tá? Então a gente tem vários tipos de população, tá? O aeróbio é quando eu faço a produção de energia na presença do oxigênio. Então, eu tenho o oxigênio para fazer, tá? No caso do anaeróbio, esse processo ocorre no citoplasma da célula, tá? Agora, no aeróbio, a presença do oxigênio ocorre nas mitocôndrias das células eucariontes ou no citoplasma das procariontes. Por quê? Porque procarionte não tem mitocôndria. A mitocôndria é praticamente do tamanho da célula, tá? Então, elas vão ter que fazer no citoplasma mesmo, ok? E quem faz isso? Nossa, gente, todo mundo, tá? Aqui eu nem vou pôr, porque é todo mundo. É bactérias, fungos, temos plantas, algas, protozoários, animais, vegetais. A grande maioria dos seres vivos depende de oxigênio, tá? Da grande maioria, não todos. E depois a gente tem os fotossintetizantes, que esses fazem a produção de glicose, tá? O foco aqui é a
glicose para, por exemplo, produção de glicose, liberando oxigênio, tá? Então, os fotossintetizantes, eles usam a luz para produzir glicose. O foco da fotossíntese é a produção de glicose, não de oxigênio, tá? Então, esses fotossintetizantes, eles pegam a glicose para produção de depois, né? Pegam a glicose para produção de energia depois. Mas o processo de fotossíntese consiste em produzir a glicose, consiste em produzir os nutrientes. Então, vocês poderiam colocar esses 3 tipos aqui de metabolismo, tá? Alguma dúvida até aqui? Então, se tá tudo bem, tá tudo bem. Apaguei, tá? Se tiver dúvida, pergunta. Beleza. Aí a próxima questão é a 6. Gente, responde para mim, vocês têm aula depois? Pode escrever no chat. Tem alguma aula depois ou não? É só a minha? Só para eu saber se eu posso. Alguém respondeu? Não, então tá bom. Então eu vou passar um pouquinho do horário, só para a gente não atrasar. Então, olha só, a 6. Tranquilo. No gráfico abaixo, a curva mostra a porcentagem de gás oxigênio na atmosfera terrestre ao longo do tempo em relação ao nível atual. Nessa curva, os pontos 1, 2, 3, 4 representam. Poxa, tá em páginas diferentes, que chato. Então, vamos lá. Aqui, né, milhões de anos atrás e hoje aqui o presente. Então, o 1 nós temos eucariontes unicelulares, multicelulares, cordados e angiospermas. Misturou todo mundo, né? Então, unicelulares, multicelulares ou pluricelulares, cordados e angiospermas, certo? Então, os mais simples dos vertebrados e os mais complexos dos vegetais. Então, mais ou menos, é assim que surgiram esses indivíduos ao longo do tempo e, consequentemente, olha só o que nós temos aqui, isso tudo aqui está vendo a quantidade de oxigênio na atmosfera quando nós tínhamos unicelulares, pluricelulares, cordados e angiospermas. Ele pergunta assim, que grupos de seres vivos surgidos depois do ponto 2 e antes do ponto 4, então nesse intervalo aqui, nesse intervalo, o certo é fazer assim, né? Nesse intervalo aqui, contribuíram para o aumento da atmosfera terrestre. Bom, nós vamos ter aqui, é muito legal essa pergunta, porque ela mistura muita coisa. De quem que é essa pergunta? Deixa eu ver. Ela é muito boa, essa pergunta. É da FOVEST, tá? Ela é muito legal porque ela mistura muita coisa. É que tem que ter um conhecimento amplo de biologia, mas ela não é difícil, tá? A gente sabe, ó, ele quer que pegue pessoas que contribuíram para o aumento do oxigênio atmosférico. Quem participa, né, quem contribui, basicamente são as algas, certo? As algas. Aí nós temos o reino plantae, que daí são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas, que são o número 4 ali, tá? Eu não vou colocar as angiospermas porque elas estão citadas aqui. Então, ele quer saber, entre, né, esses indivíduos aqui, quais são, dentre essa turma aqui, quais eles estariam nessa posição? Quem seriam eles? Algas pluricelulares. Por quê? Porque se vocês colocarem as algas unicelulares, as algas unicelulares não, as algas unicelulares não podem. Peraí. Então, ó, quem são as pluricelulares? Vocês lembram lá das rodofícias, feofícias e clorofícias? Aquelas que a gente sempre desenha assim. Não era isso que eu ia fazer, mas ó. A gente sempre desenha assim, uma praia, rapidão aqui. A praia, um mar,
E aí a gente tinha aquelas algas pluricelulares aqui, as clorofícias vivendo aqui, as feofícias, que são as algas pardas, elas são grandonas. Quem assistiu Harry Potter e o Cálice de Fogo, lembra que o Harry Potter, elas não chegam tanto na superfície igual eu fiz. Lembra que o Harry Potter tinha que mergulhar para encontrar o amiguinho que estava afundado lá no rio, lá, né, no lago, e ele tinha que nadar entre um monte de algas grandes, feofícias. E lá embaixo, no finalzinho, são as rodofícias, certo? Essas são algas pluricelulares. As algas pluricelulares, sim, tá certo? As algas pluricelulares, sim. Por quê? Só consultar, ver se está tudo certo? Exato. Porque o que está acontecendo? Ele está falando aqui, ó, que o ponto, antes do ponto 2, eu só tinha organismos unicelulares. Então, para trás do ponto 2, eu só tinha organismos unicelulares, tá? Então, aqui é tudo unicelular. Então, eu não posso usar as algas unicelulares, certo? Temos que usar apenas as algas pluricelulares, que são essas daqui. As unicelulares, a gente só estuda no ensino médio, pequenos detalhes delas, que ficam ali no plâncton, né? Elas ficam aqui, né, no plâncton, formando o plâncton. Elas fazem, né, a maior taxa de produção de oxigênio, certo? De produção de oxigênio do planeta, elas que são as principais responsáveis por isso. Algumas delas estão envolvidas com processos de maré vermelha, algumas delas são usadas para a produção de placas de eletrônicos, né, formados por silício, porque algumas delas estocam esse silício no seu citoplasma, mas essas algas aqui unicelulares não podem, tá? Então tem que ser as algas pluricelulares, clorofícias, feofícias e rodofícias, seguidas de briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Por quê? Porque é todo mundo que surgiu entre o organismo multicelular até as angiospermas. Então ele pergunta: quais grupos de seres vivos que surgiram entre 2 e 4 poderiam ter contribuído para o aumento do oxigênio na atmosfera? Algas pluricelulares, briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Por quê? Porque angiosperma é o 4, então angiosperma daqui para frente, tá certo? E as algas unicelulares vieram antes, ok? Super bacana essa questão, beleza? A, B. Depois de que ponto assinalado na curva surgiu o cloroplasto? O cloroplasto, ele faz surgir... lembrando que o cloroplasto, né, ele é responsável pela produção da coisinha, como é que chama o pigmento? De clorofila. Ele é responsável pela produção da clorofila. E a clorofila, volta aqui, a clorofila é o pigmento verde que capta a luz solar e que vai ser responsável, então, pela fotossíntese. Então ele pergunta, depois de que ponto assinalado na curva surge o cloroplasto? Depois do ponto 1, porque o ponto 1 são os organismos eucariontes unicelulares, tá? Aqui a gente tem que lembrar de um conceitozinho bem simples, que acredita-se que no passado a gente tinha a célula procarionte. A célula procarionte começou a sofrer dobras na sua membrana, gerando membranas internas, formando as organelas. Então, o complexo golgiense, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso e o núcleo. Então, eu acredito que as dobras da membrana plasmática foram entrando na célula e formando, então, as organelas da célula. E aí, uma dessas organelas é o núcleo, que
abriga lá no seu interior o DNA. Muito bom. Então, aqui eu teria a célula eucarionte. O problema é que a célula eucarionte, ela não conseguia produzir grande quantidade de energia e o oxigênio que existia naquela época, o oxigênio era muito tóxico para ela. Logo, ela não conseguia fazer a sua produção de energia na presença do oxigênio, ela morria. Acredita-se que certa vez, em algum momento aí da história, a célula eucarionte englobou uma célula procarionte. Então, ela englobou lá uma bactéria. Uma bactéria que era capaz de usar oxigênio para produzir energia. Então, aí surgiu a eucarionte aeróbia. Ou seja, a eucarionte que era capaz de fazer, produzir energia na presença do oxigênio. Por que acha que essa estrutura aqui, né, deu origem à mitocôndria? Porque a mitocôndria tem um DNA próprio, a mitocôndria consegue se dividir sozinha, o material genético da mitocôndria, né, esse DNA próprio da mitocôndria é muito parecido com o material genético, né, características do material genético das bactérias. E aí, outra coisa que acredita que aconteceu é que essa eucarionte aeróbia, ainda num outro momento, ela englobou uma outra organela, que era uma outra organela não, né? Uma outra bactéria, que era, acredita-se que eram, né? Bactérias fotossintetizantes. E que aconteceu a mesma coisa, né? Ela ficou presa aqui dentro, essa relação deu muito certo, e essa bactéria fotossintetizante, com o passar do tempo, foi atrofiando e criando características de um cloroplasto, certo? Então, eles acreditam que a eucarionte surgiu a partir desses processos de dobras, que recebem o nome de invaginação da membrana, gerando membranas internas. E essa eucarionte englobou bactérias que eram aeróbias e que eram fotossintetizantes. As que englobaram só a bactéria aeróbia deram origem aos animais. E as que englobaram também as bactérias fotossintetizantes deram origem aos vegetais. Então, por isso, o melhor ponto para a gente dizer da onde, né, qual foi o ponto que deu origem ao cloroplasto seria no 1, que é quando ocorreu a formação das células eucariontes. Tudo bem até aqui? E aí ele pergunta assim, ó: que tipos de respiração apresentam os animais que surgiram a partir do ponto 3 da curva? O ponto 3 da curva são os cordados. Então, quais são os tipos de respiração que os vertebrados apresentam? Ele pede que tipo de respiração apresentam os animais. Então, esses animais apresentam respiração cutânea, alguns deles, né, vão fazer respiração cutânea, que nós vamos ver, por exemplo, em anfíbios isso acontecer. Nós vamos ter a respiração branquial, que a gente vai ver em peixes e parcialmente em anfíbios no seu processo de larva. E nós vamos ter a respiração pulmonar, que é característica de indivíduos terrestres, tá? Se fosse algo que surgiu depois dos cordados, nenhuma delas, tá? Nenhuma delas é novidade. Cutânea, a gente já via em anelídeos, branquial a gente já via, branquial e pulmonar, a gente já via em moluscos, por exemplo, tá? Embora o pulmãozinho do molusco não seja tão complexo, isso a gente já havia visto, ok? Então a gente pode colocar cutânea, branquial e pulmonar. Esses são os tipos de respiração. Tudo bem? Tá dando para entender? Então, vamos seguir.
A próxima é a questão de número 7. Então, falta 7, a 8 e a 13 só. Vamos lá. 7. FUVEST também. Essa é a que eu falei para vocês que eu ia explicar melhor essa, que ia aprofundar um pouco mais essa 4. Ela é bem interessante. Ele fala o seguinte, a 7. A gente tem um reagente, que é o azul de bromotimol, tá? Então, o azul de bromotimol, para ficar mais fácil, né? Aqui, eu vou ilustrar para vocês. Ele fica amarelo se o ambiente for ácido, certo? Ele fica verde se o pH ficar entre 6 e 7. E ele se mantém azul. E ele se mantém azul se o pH for básico. Certo? Ele é um ótimo indicador de pH, de solução. Você coloca ele na solução, se for ambiente ácido fica amarelo, se for ali entre 6 e 7 verde, e se for básico, né, acima de 7, ele fica azul. Então é isso que diz aqui no nosso enunciado. Ele fala assim, o aquário, tá falando, né, que ele é um bom indicador para um aquário, ótimo, e fala assim, o aquário foi mantido por certo tempo em ambiente escuro. Nova amostra de água foi retirada e ao se adicionar o indicador de pH, a coloração foi diferente da amostra 1. Explique a diferença. Então, ele fala assim, ó, que na amostra 1, enquanto o aquário estava iluminado, estava lá com as plantas e com os peixes, a amostra ficou azul, ficou básica, tá? Ela indicou que a solução estava azul. Então, antes, quando tinha iluminação, os peixes e plantinhas, todo mundo vivendo bem ali, a água ficou, o indicador ficou azul. Quando eu coloco, mantenho esse aquário em um ambiente escuro, ele ficou, a cor ficou diferente. Ele quer que você diga por que ela ficou diferente. Aqui não interessa muito pra gente se ela ficou amarela ou se ela ficou verde, vai depender do tempo. Mas, de qualquer maneira, ela ia mudar para amarelo ou para verde. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O pH vai baixar de qualquer jeito. Por quê? Quando eu apaguei a luz, quem foi influenciado? Os peixes não foram influenciados. Quando eu apago a luz, quem é influenciado é a planta, porque a planta depende de luz para ser produzida, para produzir a glicose, para fazer a fotossíntese. E como que ocorre a fotossíntese? A fotossíntese a gente sabe, vou escrever aqui rapidinho no cantinho. A fotossíntese a gente precisa 12 moléculas de água, mais 6 moléculas de gás carbônico. Na presença da luz, a gente vai ter a formação de glicose, água e a liberação de CO2. Pronto. Perfeito. Então, deixa eu arrumar aqui para vocês enxergarem. Essa daqui é a fórmula da fotossíntese. 12 de água mais 6 de CO2 na presença de luz, C6H12O6 mais 6 de água mais 6 de O2, tá? Não pode esquecer. 12 de água mais 6 de CO2 na presença de luz, C6H12O6 mais 6 de água mais 6 de O2, tá bom? Essa é a fórmula da fotossíntese. Ou seja, a fotossíntese faz o quê? Ela pega o gás carbônico, né? Usa para produzir glicose, C6H12O6 é glicose, e libera depois oxigênio. Perfeito. Quando eu apago a luz, essa reação não existe, não vai acontecer. Então, os animais e os vegetais, eles fazem respiração celular. A gente não pode esquecer que as plantas também fazem respiração celular. E elas vão fazer o processo inverso, basicamente. Eles vão pegar o oxigênio, a glicose, e usar para produzir energia. Como produto da energia, o que a gente libera? Gás carbônico e água. É basicamente o processo inverso. A única diferença é que a gente não usa água, tá? Pelo menos não diretamente. Então, o que a gente precisa? O que vai acabar acontecendo?
Ao invés do gás carbônico que está sendo produzido ser direcionado para a produção de oxigênio, eu vou ter um acúmulo de gás carbônico. E por que que isso é importante? Porque eu sei que o gás carbônico, ele interage com a molécula de água. O gás carbônico interage com a água, e forma o ácido carbônico. É só juntar tudo. Eu vou só juntar CO2 e H2O. Vai dar H2CO3, tá? Ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, vocês devem ter visto com o Vlad, que todo ácido em ambiente aquoso, ele se dissocia e libera íons H+, né? Ele libera prótons. H+, mais o resto, que é HCO3-. O que eu tô querendo dizer para vocês? Que o gás carbônico em ambiente aquoso, né, esse excesso de gás carbônico que está sendo liberado aí, excesso não, mas é o normal, né, que está sendo liberado pelos peixes e pelas plantas durante o período escuro, o que está acontecendo? Está produzindo, está liberando muito H+. Vocês devem ter visto em química que a presença do H+ faz com que eu tenha uma queda no meu pH. E se eu tenho uma queda no meu pH, o meu pH vai de 8 para 7, 6, 5, 4, 3. Ou seja, ele não fala que qual coloração ficou. Ele só fala o que mudou. Então, se ficou pouco tempo, ficou verde, porque não deu tempo de acumular muito gás carbônico. Mas se ficou muito tempo, a coloração ficou amarela, porque deu tempo de acumular muito gás carbônico, certo? Então, o gás carbônico, na presença de ambiente aquoso, libera ácido. E esse H+, aqui, só de curiosidade para vocês, esse H+, aqui em excesso, também é percebido pelo bulbo na região, no centro respiratório do sistema nervoso central, lá no bulbo. Alta concentração de H+, significa que o meu pH está ficando muito baixo. Se o meu pH está ficando muito baixo, é porque eu tenho muito gás carbônico no meu sangue, eu tenho mais do que eu devia. Eu devia estar eliminando esse gás carbônico, certo? Então, o que meu bulbo estimula? Ele estimula o aumento da frequência respiratória ou o aumento da ventilação pulmonar. Porque se eu começar a respirar mais, eu vou expulsar esse gás carbônico esse excesso de gás carbônico que está deixando o meu organismo ácido, tá certo? Então, é uma outra forma do nosso corpo perceber. Aqui ele está falando de aquário, mas isso explica muito bem como que o bulbo funciona na hora de detectar se as condições do nosso sangue estão adequadas, tá? Então, são questões químicas, estímulos químicos, né? Aumento na concentração de gás carbônico, aumento na concentração de H+, tudo isso faz com que o bulbo perceba que alguma coisa está errada e que a gente tem que aumentar a frequência respiratória. E se o inverso acontecer? E se o pH começar a ficar muito alto? Se o pH estiver ficando muito alto, é porque eu tenho baixa concentração de gás carbônico, menos do que eu preciso. Significa que eu estou expirando demais. Se você expirar muito, você vai ver que a sua consciência, você vai ficando zonzo também. Por quê? Porque o pH do seu organismo está aumentando. O que seu bulbo faz? Estimula o seu corpo a inspirar mais devagar. Então, ele vai diminuir a frequência respiratória e diminuir a ventilação pulmonar, tá bom? Ok aqui? Aí a B fala o seguinte: a adição excessiva de ração para peixes levou ao aumento da população. Espera que eu tenho que pagar aqui o que eu fiz. Aumento da população de decompositores no aquário. Que coloração é esperada ao adicionar o indicador de pH a uma amostra de aquário, né? Que seria a nossa amostra 3. Decompositores também são organismos heterótrofos, né? Ou heterotróficos. Eles também vão usar o oxigênio com os nutrientes do ambiente e liberar gás carbônico e água. Então, como eles também fazem o mesmo processo, eles só estão intensificando a presença ali dos peixes. Então, eu vou esperar que, nesse caso, para ser mais preciso, eu espero que fique ali
ácido, né, amarelo. Por quê? Porque se eu vou ter muitos decompositores, eu vou ter uma produção muito maior de gás carbônico. Muito gás carbônico, na presença de água, acaba tendo um aumento de prótons, e esses prótons é que causam a variação do meu pH, ou seja, levam o meu pH a um valor mais baixo. Ok? Tudo bem até aqui? Essa é super legal. Gosto muito dessa. Então, se tá tudo bem, tá tudo bem. Ok. Beleza. Vamos para a próxima, a 8. Eu vou fazer a 8 e a 13 é rapidinho. A 8 eu acho que é, também não lembro. Vamos ver a 8. Mecanismos de controle do pH são fundamentais para a vida. Um mecanismo bastante eficiente do controle de pH em organismos vivos envolve moléculas doadoras e aceptoras de próton. Então, quem doa e recebe os prótons, que são ácidos e bases que atuam em conjunto equilibrado, tal. Alterações do pH intracelular afetam a estrutura das proteínas. Por quê? Proteínas são sensíveis à variação de pH. A proteína, ela quando é produzida, ela está enovelada. Quando eu aumento a temperatura ou vario o pH, o aumento da temperatura quebra as pontes de hidrogênio, o termo correto, as ligações de hidrogênio que mantêm a estrutura dessa proteína, e alteram as cargas dos aminoácidos dessa proteína. Então, ele vai causar uma quebra nas ligações de hidrogênio se eu aumentar a proteína, se eu aumentar a temperatura, e se eu variar o pH, eu altero as cargas da minha proteína. Em ambas essas situações, eu tenho o que a gente chama de desnaturação. A minha proteína se desfaz. Então, quando eu tenho alterações no pH, eu acabo causando a desnaturação parcial ou total da minha proteína. Proteína desnaturada, ela perde a sua função. Se for uma desnaturação parcial, a perda da função dela também pode ser parcial, tá? Mas quando a desnaturação é total, a enzima perde, a proteína perde totalmente a sua função. E aí ele pergunta assim, que consequências para o processo de respiração celular a alteração na estrutura de proteínas envolvidas com o ciclo de Krebs pode trazer? O ciclo de Krebs é o ciclo responsável responsável não, né? É o ciclo central da respiração celular. Então, a respiração celular é um processo de produção de energia no qual o ciclo de Krebs está inserido. Se as proteínas que fazem parte do ciclo de Krebs desnaturarem, o ciclo de Krebs vai funcionar? Não, porque se as proteínas estão desnaturadas, elas não vão conseguir fazer as reações do ciclo de Krebs. Se eu não tenho as reações do ciclo de Krebs, eu não tenho a produção de energia, tá? Então, eu vou ter uma falha, uma dificuldade na produção de energia. E por último, porém não menos importante, a 13. A 13 é bem simples também. Ela fala o seguinte. Ele traz aqui uma tabela de diferentes tipos de atividades físicas. Então, a gente vai ter corredores de longas distâncias, corredores de curtas distâncias, né? Que são aqui, ó, os maratonistas são corredores de longas distâncias e os velocistas são os de curtas distâncias, mas em alta intensidade, né? E pessoas com atividade física moderada. Então, eles estão falando que existem diferentes tipos de atividades físicas e os atletas especializados nessas atividades físicas, eles vão ter uma composição muscular diferente. Existem dois tipos de células musculares, né? Fibra é o nome da célula muscular porque a célula muscular é comprida, por isso que recebe o nome de fibra. Então, a gente tem a fibra muscular do tipo 1, contração lenta, metabolismo aeróbio, grande quantidade de mitocôndria. E a fibra do tipo 2 é diferente. Contração é o oposto, né? Contração rápida, metabolismo anaeróbio e baixa quantidade de mitocôndrias. Ele fala o seguinte:
Diante dessas informações, ele quer que você olhe no gráfico e ele quer que você reconheça, né? Quem são os maratonistas e quem são os velocistas. Maratonistas são indivíduos que vão fazer longas distâncias. Então, eles vão passar bastante tempo fazendo atividade física. Então, vai ser uma atividade física aeróbia, uma atividade física que vai precisar de bastante oxigênio. Já os velocistas, se você for pensar nesses 100 metros rasos aqui, nosso recordista mundial tem aí 9 segundos para correr 100 metros. 9 segundos não deu nem tempo do oxigênio chegar. No oxigênio você inspirou agora, nem chegou no músculo ainda. Então nem dá tempo, tá? Então é um tipo de metabolismo anaeróbio, tá? Então quando eu tenho longas distâncias, vou passar às vezes horas correndo, dá tempo do oxigênio chegar com sobra e fazer a produção de energia normalmente. Já nos 100 metros rasos, por exemplo, não dá nem tempo. Então, o músculo tem que se virar em produzir energia na ausência de oxigênio. E aí fica fácil, né? Os corredores de longa distância, se eles são aeróbios, eles vão ter uma maior quantidade de fibras do tipo 1, enquanto que o anaeróbio vai ter maior quantidade de fibras do tipo 2. E ele quer que vocês identifiquem aqui quem é quem. Então, se vocês olharem, o A tem mais fibras do tipo, muito mais fibras do tipo 2 do que fibras do tipo 1. Então, certamente o A vai ser o velocista. O B e o D, eles têm mais ou menos a mesma proporção de fibras 1 e 2. Então, não pode ser os maratonistas. Os maratonistas vão ser o C, que é o oposto dos velocistas. Eles vão ter muito mais fibra do tipo 1 e menor fibra do tipo 2, tá? Isso acontece, essa grande diferença que só vai acontecer em função de um tempo de treino bem longo, né? Ao longo dos anos, você treinando regularmente, tá? Então, a pergunta assim, qual grupo corresponde aos maratonistas e os velocistas? O A, então, vão ser o A tem mais o tipo 2. Então, eles vão ser os velocistas, o A vão ser os velocistas, porque tem mais fibra do tipo 2 que faz atividade anaeróbia, e o C vão ser os maratonistas, porque tem mais fibra do tipo 1 que faz atividade aeróbia. E a letra B, se os dois grupos de atletas não fizerem o treinamento adequado, pode ocorrer nesses atletas dor muscular intensa durante ou após uma competição. A que deve essa dor muscular? Essa dor muscular se deve à fadiga muscular. Se o treinamento não for feito de forma adequada, você vai levar a sua célula, sua fibra muscular ao cansaço, ao esgotamento, à fadiga. E essa fadiga causa lesão nas fibras musculares. Uma lesão nas fibras musculares causa um processo inflamatório. Por isso que quando a gente faz atividade física pela primeira vez, né, vou começar a academia hoje. Amanhã eu começo a ficar toda dolorida. Por quê? Porque meu corpo não estava acostumado a fazer a força que ele teve que fazer. Então ele entrou em cansaço, em fadiga, e isso causa lesões nas fibras musculares, que gera então um processo inflamatório, ou seja, o sistema imunológico vai lá procurar fazer a proteção a cura dessas lesões. Beleza? É isso.